Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Márcio de la Cruz Lui e hoje nós falaremos sobre um tema muito interessante, muito importante dentro da logística empresarial, que é a estratégia em logística, né? Esse tema é direcionador das decisões gerenciais e diretivas de qualquer empresa. Bom, para isso, sejam todos bem-vindos, né, e vamos seguir aqui com o nosso planejamento de hoje. Então, a agenda que eu preparei hoje para vocês é a seguinte agenda. Nós temos aqui como agenda de hoje, revisitando os conceitos de estratégia. O objetivo é a gente fazer um apanhado geral sobre os conceitos de estratégia com vocês, né? Muita coisa vocês já viram, mas é importante a gente fazer essa revisitação. Depois, nós falaremos sobre estratégia logística, aí sim, especificamente indo para a parte de estratégia funcional, dentro dos conceitos específicos de estratégia logística, e vocês observarão que existem muitas coisas novas, muitas coisas interessantes sendo discutidas atualmente sobre a estratégia em logística. E por último, nós falaremos aí sim especificamente sobre o planejamento da logística. Como é que a gente consegue planejar a logística, quais são as vantagens disso e algumas dicas aí de como se pode fazer isso, tá bom? Então, o primeiro item aqui, pessoal, revisitando os conceitos de estratégia. Bom, antes de tudo, a gente sempre se pergunta, o que é uma estratégia? Para que serve a estratégia, né? No conceito que a gente tem de competitividade, a estratégia ela tem o objetivo de direcionar a empresa, aonde eu quero chegar. Toda vez que a gente pensa em estratégia empresarial, a gente pensa nela em três grandes níveis. Um nível estratégico, um nível que a gente chama de nível tático e um nível que a gente chama de nível operacional estratégico. Bom, em linhas gerais, então quando a gente está falando de estratégia, o que a gente está dizendo? Fazer com que a empresa, né, atinja os seus objetivos de lucro, crescimento e participação no mercado. Por quê? Para que ela tenha vantagem competitiva e essa vantagem competitiva seja uma vantagem competitiva sustentável, né? O que é ter vantagem competitiva? Vantagem competitiva, no final das contas, no resumo, né, no grande resumo da ópera, é ter um resultado econômico financeiro melhor do que o da concorrência. E se você consegue manter isso no longo prazo, você tem vantagem competitiva sustentável. Então, dois pontos importantes. Primeiro, a estratégia nasce por causa da competição e segundo, para ter uma vantagem competitiva, eu preciso ter um resultado econômico financeiro melhor do que o da concorrência e se eu consigo manter isso no longo prazo, significa que eu sou uma empresa altamente competitiva. Alguns poderão dizer assim, mas vantagem competitiva é capacidade de inovação, vantagem competitiva é capacidade de marketing, vantagem competitiva é alguma capacidade que eu tenho. Mas para tudo isso você vai precisar de aporte financeiro para poder investir nessas coisas. Então, no final das contas, o resultado financeiro é muito importante na geração de vantagem competitiva. Uma outra coisa muito interessante é que ele se trata de um processo muito criativo, um processo onde eu terei que fazer leituras mercadológicas, onde eu tenho diversas variáveis e que ele direciona a empresa. Pessoal, uma coisa muito importante. Primeiro de tudo, desculpem, eu estou um pouco gripado, mas vamos seguir com a aula. Uma coisa muito importante. Quando a gente pensa em estratégia, a gente está pensando e está tentando fazer com que o futuro aconteça da nossa maneira. Eu não estou fazendo previsões, né? Previsão não é fazer estratégia. Estratégia é fazer com que o futuro aconteça da maneira que eu quero, da maneira que eu planejei, né? Então, não é previsão, é planejamento. Eu faço um planejamento sempre olhando para inúmeras variáveis, para diversas variáveis. Essas variáveis serão analisadas e darão o direcionamento estratégico empresarial. Bom, como eu disse para vocês, a estratégia está dividida em três níveis. O nível estratégico, onde eu tenho o direcionamento da empresa como um todo, né? Isso está muito atrelado a uma coisa que a gente chama missão. O que é a missão da empresa? A missão da empresa é por que ela existe. A pergunta que deve ser feita é: por que a minha empresa existe? Qual é o motivo da existência da minha empresa? Se a minha empresa não existisse, o que faltaria na sociedade, por exemplo? A partir da missão, eu consigo começar a pensar
no direcionamento estratégico empresarial que eu darei aos meus negócios. Bom, sempre que eu penso no nível estratégico, eu penso mais no longo prazo. Sempre penso mais no longo prazo. Posteriormente, definido tomadas decisões estratégicas, aí eu defino objetivos e metas, né? Objetivos, eles estão muito ligados ao plano estratégico e as metas serão ações, depois eu definirei planos de ações que serão utilizados para alcançar o objetivo. Portanto, as metas são a consubstanciação dos objetivos dentro da estratégia empresarial. Então, olha lá, o que a gente tem, definição da missão, a partir da missão eu defino os meus objetivos, defino o meu plano estratégico, defino as minhas metas, defino os meus planos de ação para atingimento dos meus objetivos. Bom, lembrando que neste nível a gente sempre está falando de longo prazo. Posteriormente, o próximo nível é o plano tático. Aqui a gente começa a pensar em estratégias funcionais. Neste plano tático aqui serão desenhados os planos de marketing, os planos de logística, os planos de produção, os planos financeiros, os planos de recursos humanos. E aqui já não é mais decisões, já não são mais decisões de tão longo prazo, elas são decisões de médio prazo. Por quê? Vamos imaginar que você tem um barco que está saindo de um ponto e chegando no outro, né? Então, essa é a definição estratégica, eu tenho que sair desse ponto e chegar nesse ponto aqui. Acontece que no meio deste cenário competitivo, algumas forças incontroláveis atuarão neste ecossistema e você terá que tomar decisões de novas rotas com o seu barco para chegar no mesmo ponto. Isso significa o quê? Isso significa que a definição, estou nesse ponto, quero chegar neste ponto, é a definição estratégica. Essas novas rotas, em função das oscilações do ecossistema que você está competindo, são os planos táticos. São os planos táticos, são os planos que eu vou mudando conforme muda o cenário. Mas eu ainda quero chegar no mesmo ponto. E por último, a gente tem os planos operacionais, onde eu defino a estratégia operacional da empresa. Aí são estratégias de curto prazo, estratégias de decisões diárias, mensais, semanais. Quanto eu vou produzir hoje, qual é o meu plano mestre de produção, por exemplo, são informações da operação, do dia a dia da empresa. Ainda seguindo no exemplo do barco, é como é que eu estou dirigindo o barco. Bom, vira para a direita, vira para a esquerda, são decisões que eu estou tomando naquele momento. Issa a vela, diminui a vela. Aí são as decisões tomadas no plano operacional. Bom, muito importante, não se fala em estratégia sem definir missão, visão e valores. Então, como eu disse para vocês, pessoal, a missão é a razão de ser da empresa, é porque a empresa existe. Visão é sempre visão de longo prazo, é visão de futuro. O que eu quero ser no futuro? A empresa ela não pode definir uma visão para ela que seja impossível de ser alcançada. Ela tem que definir uma visão dentro da realidade competitiva dela. E os valores da empresa são aqueles itens que a empresa acredita serem uma conduta correta. E aí ela vai definir os valores que ela tem. Então, a partir da missão, visão e valores, eu defino meu plano estratégico, a partir do meu plano estratégico, objetivos e metas e plano de ação. A partir disso, eu defino os meus planos táticos, plano de marketing, recursos humanos, logística, etc. E, por fim, defino o meu plano operacional. Aí a gente começa a ter uma visão global da estratégia empresarial. Muito bem, o que compõe, pessoal, as variáveis de uma análise de um cenário competitivo? Se vocês procurarem na literatura de estratégia e procurarem na literatura de marketing, vocês observarão que existem diversos autores com visões diferenciadas sobre essas variáveis, que no final das contas serão as mesmas variáveis. A forma de ver estas variáveis talvez seja um pouco diferente de autor para autor, mas em linhas gerais existe uma concordância que essas coisas influenciam os negócios da empresa. Então, quando a gente olha para esse círculo, quanto mais eu saio deste círculo, quanto mais eu saio longe desse círculo,
menos controle sobre as variáveis eu tenho. Quanto mais perto eu entro do centro do círculo, ou seja, dentro da empresa, mais controle eu tenho sobre essas variáveis. O que isso quer dizer? Daqui para fora é ambiente externo, é mercado, são situações que estão acontecendo no mercado, variáveis mercadológicas. Daqui para dentro é do portão para dentro da empresa, é o sistema organizacional como um todo, onde eu tenho gestão sobre as variáveis. O que compõe o cenário competitivo? A gente pode estudar diversos autores, mas em linhas gerais será composto por isso: ambiente geral, ambiente operacional e ambiente interno. Alguns autores chamarão o ambiente geral de macroambiente de marketing. Alguns autores chamarão esta esfera aqui do ambiente operacional de, por exemplo, microambiente de marketing, mas isso varia de autor para autor. Muito bem. O que nós temos então no ambiente geral? O ambiente geral, que é o macroambiente, ele é composto basicamente de forças sociais e culturais, forças tecnológicas, forças político-legais e forças econômicas. Todas essas coisas estão muito distantes da empresa e eu não tenho quase nenhum controle sobre essas variáveis, apesar de saber que essas variáveis influenciarão o rumo da competição, do setor. Por exemplo, fatores econômicos. Eu não tenho muito controle sobre a variação do dólar. E o dólar influenciará o preço do combustível, o dólar influenciará a importação, influenciará a exportação, e eu não tenho muito controle sobre a variação cambial. Outros fatores aqui, fatores político-legais. Eu não tenho muito controle sobre fatores político-legais. Às vezes sai uma medida provisória, às vezes sai uma lei, às vezes existe o órgão regulador de um setor que ele vai definir as regras de competição daquele setor e vai fazer a fiscalização da competição daquele setor. Mas eu não tenho muito controle sobre essas coisas. Mas tudo isso, de fato, afetará a competição da empresa. Depois, no ambiente operacional, eu tenho lá alguns componentes relacionados a fornecedores. Quem são os fornecedores? Será que eles detêm grande poder de barganha, por exemplo, com o desenvolvimento tecnológico? Será que são fornecedores que são mais parceiros do que fornecedores? Eu tenho os componentes da concorrência. Quem são os meus concorrentes? Onde estão esses concorrentes? Qual é o tamanho desses concorrentes? Tenho os compradores. Qual é a exigência do comprador? Tenho a mão de obra, qualificação de mão de obra. Tenho o componente internacional, o ambiente internacional como um todo. Ou seja, pessoal, essas variáveis serão a composição, em linhas gerais, de um ambiente que a gente chama ambiente mercadológico. Muito bem, quando eu entro do portão para dentro da empresa, eu entro numa coisa chamada ambiente interno. O que é o ambiente interno da empresa? É o sistema organizacional como um todo. Dentro do ambiente interno, eu tenho mais controle sobre as coisas, eu tenho mais controle sobre as variáveis. Por exemplo, aspectos organizacionais, aspectos de marketing, aspectos financeiros, aspectos de pessoal, aspectos de produção. São coisas que eu gestiono dentro do sistema operacional seguindo diretrizes empresariais. Por exemplo, definição de processos, definição de sistemas, definição estratégica. Por que eu faço análise de todas essas variáveis? A gente está discutindo estratégia. Porque aqui, fora do ambiente interno da empresa, eu vou tentar buscar oportunidades e ameaças. Dentro do ambiente interno da empresa, eu vou estar buscando aqui as minhas fortalezas e as minhas fraquezas. Dentro do ambiente interno, pessoal, o que eu tenho de fortaleza e fraqueza? Eu tenho lá marca, eu tenho capacidade de desenvolvimento de planos de marketing, eu tenho capacidade de desenvolvimento de estratégia. Dentro do ambiente interno, quando eu olho para as minhas fortalezas e fraquezas, isso está muito relacionado às minhas competências essenciais e às minhas expertises. O que são competências essenciais? São competências mínimas que eu devo ter para competir em determinado setor da indústria. E expertise é o que eu faço de muito bom, o que eu faço de melhor
do que os meus competidores. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui só para elucidar. Se eu decidir entrar no octógono com o Anderson Silva, eu tenho que ter algumas competências essenciais. Por exemplo, eu tenho que saber arte marcial, eu tenho que ter uma alimentação saudável, eu tenho que treinar diariamente, eu tenho que fazer musculação, eu tenho que ter determinadas agilidades e flexibilidades que me permitirão permanecer vivo dentro do octógono lutando com o Anderson Silva, não é? É a mesma coisa com as empresas. A empresa tem que olhar para ela e falar, bom, se eu quero competir neste setor, quais são as competências essenciais que eu devo ter, né? Olhando para as forças que estão atuando no mercado. Além disso, pessoal, além de todas essas variáveis, quando a gente olha para a competição empresarial, existe uma coisa muito importante. Existe um autor chamado Michael Porter. O Michael Porter, ele desenvolveu, é um professor de Harvard, muito conceituado, e ele desenvolveu alguns conceitos relacionados à análise competitiva setorial. O que isso significa, análise competitiva setorial? Ele olhou para diversos setores da indústria, setores diferentes da indústria, e falou assim, puxa vida, cada setor da indústria possui regras de competição diferentes. Ou seja, dentro do setor de entretenimento, as regras de competição são diferentes, por exemplo, do setor automotivo, que são diferentes, por exemplo, do setor de software, que é diferente, por exemplo, do setor de telecomunicações. Cada setor da indústria possui as suas próprias regras de competição. Essas regras de competição farão com que o setor seja mais intenso, que a competição seja mais intensa ou que ela seja menos intensa, baseado numa coisa que o Porter vai chamar de barreiras de entrada e barreiras de saída. O quanto é difícil eu entrar para competir num setor e o quanto é difícil eu sair da competição do setor. Bom, a intensidade competitiva ela se relaciona com a lucratividade do setor. Quanto maior a intensidade competitiva setorial, maior, muito provavelmente, maior será a lucratividade desse setor. O que o Porter falou? O Porter falou o seguinte, para eu medir a intensidade competitiva setorial, eu vou medir 5 grandes variáveis. Quais são essas variáveis, né? Primeiro, a rivalidade entre os meus concorrentes. Quem são os concorrentes e como é que eles estão competindo? Tamanho deles, market share, tamanho, capacidade de fazer inovação, capacidade de fazer marketing, capacidade de distribuição. Como é que eu faço a leitura de todos os competidores? Aí ele falou que existem mais 4 variáveis. Quais são essas variáveis? Primeiro, ameaça de novos entrantes. Existem novos competidores querendo entrar nesse setor, querendo competir nesse setor? Quem são? E nem sempre os novos competidores de um setor vêm daquele setor. Eles podem vir de outro setor tentando ganhar espaço num novo setor de competição. Depois ele diz, ameaça de produtos substitutos, ou seja, produtos que ameaçam os produtos que são comercializados atualmente naquele setor. Exemplos clássicos disso são a máquina de escrever, né? A máquina de escrever foi substituída por um software de edição de texto chamado Word, pelo Personal Computer. Walkman foi substituído por, posteriormente Discman, posteriormente MP3, posteriormente a gente passou a fazer download de música e agora a gente usa música via streaming, né? Todo mundo assina Spotify e etc. via streaming. Mudou o cenário, houve uma evolução do produto. A mesma coisa com a máquina fotográfica, né? Ninguém mais aqui usa máquina de filme, né? Claro que existem os românticos, né? Que gostam ainda da máquina de filme, mas são pouquíssimos, né? A tecnologia hoje, eu uso meu celular com uma definição ótima para tirar foto. Então essa é a ameaça de produtos substitutos. Depois ele vai dizer que existe uma coisa chamada poder de barganha de fornecedores, que pode ser alto ou baixo. Isso depende se um fornecedor, por exemplo, detém determinada tecnologia. Se um fornecedor detém tecnologia, isso quer dizer que o poder de barganha dele é muito alto. Vamos pegar um exemplo aqui da Intel. A Intel desenvolve processador. Toda vez que a Microsoft decide fazer um upgrade no Windows, o que ela precisa? Ela precisa de um processador que seja capaz de ler e de rodar aquele software. Então, a Intel vai dizer para ela, ou você compra o meu processador ou o seu software não roda. Isso é poder de barganha.
Claro que no mercado existe uma aliança estratégica entre Intel e Microsoft, mas esse é assunto para uma outra aula. E depois a gente tem uma coisa chamada poder de barganha dos compradores, né? O que é o poder de barganha dos compradores? É quando o comprador ele tem muito poder e tem muito fornecedor, então ele pode escolher o fornecedor. Um exemplo clássico disso é no varejo, quando a gente pensa, por exemplo, no poder de compra de um Extra, no poder de compra de um Carrefour. O poder de compra dessas empresas é um poder de compra muito alto. Então ele diz, ou é o preço que eu quero, ou tem outro fornecedor aqui. E aí os fornecedores precisam ser criativos e ter muita eficiência operacional sem comprometer qualidade para que haja diminuição de preço e ele ainda tenha alguma lucratividade nesse cenário. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, pessoal? O cenário é cada vez mais competitivo e aí, cada setor da indústria possui uma intensidade competitiva diferente. Bom, quando a gente termina todas essas análises, terminei a análise do ambiente externo, terminei a análise do ambiente interno, fiz uma leitura da intensidade competitiva setorial, aí eu chego numa coisa chamada matriz de SWOT. O que é a matriz de SWOT? A matriz de SWOT é uma das inúmeras formas da gente avaliar o cenário competitivo para tomada de decisão estratégica. É uma das formas, pessoal. Existem muitas outras formas. Esta é uma forma bastante estudada dentro das universidades, seja na Uninove, seja em qualquer outra universidade. Mas existem outras formas de se pensar em decisões estratégicas. Essa é a forma mais comum. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu sugiro que leia um livro chamado Safari de Estratégia, de um autor chamado Henry Mintzberg. O Henry Mintzberg vai contar nesse livro dele sobre as 10 escolas de pensamento estratégico. Dentro dessas escolas, uma é a do Porter, que a gente discutiu, né? E ele vai discutir sobre essas escolas, sobre as 10 escolas que existem, ou as 10 maneiras de se pensar em estratégia para tomada de decisão. Muito bem, quando eu olhei para tudo aquilo, eu fiz uma avaliação do ambiente externo e fiz uma avaliação do ambiente interno. Tudo que está no meu ambiente interno, eu vou chamar de fortalezas e de fraquezas. Vou chamar de fortalezas e de fraquezas. Tudo que está no ambiente externo, eu vou chamar de oportunidades e ameaças, né? Vou chamar de oportunidades e ameaças. O SWOT vem lá do inglês, né? Opportunities, threats, weaknesses e strengths, que são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Muito bem. Tudo que está aqui, as minhas fortalezas com as minhas oportunidades, isso me ajuda a ser competitivo. É isso que eu tenho que focar. Tudo que está entre fraquezas e ameaças, isso eu tenho que tomar cuidado, porque isso atrapalha na minha competição. E a partir daqui eu posso tirar algumas decisões. Eu ainda posso fazer uma coisa chamada análise de SWOT cruzada para tomada de decisão estratégica. Então eu vou cruzar as minhas fortalezas com as oportunidades, as minhas fortalezas com as minhas ameaças. Vou cruzar as minhas fraquezas com as minhas oportunidades, as minhas fraquezas com as minhas ameaças. E aí eu tomo decisão estratégica. Esse é um resumão, só um apanhado, uma revisitação dos conceitos de estratégia. Lembrando, pessoal, a gente só está revisitando esse tema. Esse tema é muito extenso, muito longo. Mas eu preciso revisitar esse tema para a gente poder falar da estratégia funcional, que é a estratégia em logística, tá bom? Bom, eu trouxe aqui, então, alguns exemplos relacionados a estabelecimento de visão e projetos concretos, utilizando muito desses conceitos que a gente acabou de discutir aqui. Então, por exemplo, qual que é a visão da General Electric e da GE, né? Ocupar permanentemente o primeiro ou segundo lugar nos mercados em que atua. Por isso, estará sempre pronta a abandonar a área em que não conseguir concretizar essa meta. Isso é uma visão dela, uma visão de negócios que ela tomou avaliando esse cenário competitivo. Um outro exemplo, HP tem como visão colaborar com a comunidade científica, né? É uma visão dela. Agora, isso daqui fica muito no campo etéreo, né? Fica muita falta de prática, mas isso aqui será transformado, por exemplo, em projetos concretos. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de projetos concretos, né? Onde eu utilizo o estabelecimento da visão e transformo isso em projetos concretos. Por exemplo, as patentes da Xerox estavam
prestes a expirar, né? Vai perder a patente da Xerox. Qual foi a decisão que eles tomaram, né? Pensando nisso, a corporação adotou a seguinte estratégia: ser a número 1 na área de serviços. Então, agora que a minha patente vai vencer, que vai cair a minha receita com a venda de máquina de Xerox, porque a competição vai aumentar consideravelmente, o que eu faço? Me especializo na entrega de serviços. Isso é um projeto concreto que sai de uma visão, que sai de um planejamento estratégico, que sai de uma missão. Tá claro? E aí eu vou transformar isso em projetos funcionais. Tem um outro exemplo aqui, né? A Star Kids Foods, que é uma empresa americana, ela adotou uma estratégia baseada de suprimentos para comprar e enlatar tudo que era peixes de atum, né, capturado por ela e por outros. Assim, mantendo essa estratégia, ela continua sendo a maior empresa do setor nos Estados Unidos. Ou seja, ela partiu para ação. Mas essa ação não sai da cabeça de nenhum executivo tomando banho, ele tem uma big ideia. Não. Tudo isso aqui sai dessa análise das variáveis que a gente discutiu um pouquinho antes disso. Muito bem. Quando a gente discute tudo isso, a gente sai lá do nosso nível estratégico e passa agora a um nível que a gente chama de funcional. E aí a gente pode começar a falar sobre estratégia logística. Bom, pessoal, quando a gente pensa em estratégia logística, a gente sai agora do nível estratégico e passa agora para o nível tático, onde eu tomarei as minhas decisões mais de curto prazo, né? Não de tão longo prazo. Então, por que eu preciso pensar em estratégia logística? Por quê? Né? Essa é uma questão muito importante. Até pouco tempo atrás não se falava em estratégia logística. A logística era uma área, um centro de custo que gerava despesa e que ficava subordinada, por exemplo, à engenharia, à produção ou à administração ou ao financeiro. Por que a logística passou, então, a ter um papel estratégico dentro da empresa, dentro da competição? E aqui está uma citação do Peter Drucker, que é um pensador de administração, que é muito interessante sobre a logística. O que o Peter Drucker vai dizer? Ele diz o seguinte: no passado, a distribuição física, a logística, era normalmente tida como a última fronteira para a economia de custos. Ou seja, quanto mais gestão eu faço da logística, menos custo eu tenho, porque ela era vista como uma linha de despesa. Porém, ela é a nova fronteira para a geração de demanda. A coisa começou a mudar. Então agora, além dela ser uma linha de custos, ela passa a ser uma geradora de demanda, ela passa a ser uma geradora de novos negócios. Eu posso pensar na logística como competição, eu posso pensar na logística como uma arma de ataque contra a concorrência, eu posso pensar na logística agora como uma arma de defesa contra a concorrência. E partindo deste ponto, eu tenho que pensar estrategicamente. Agora, olha que interessante, né, pessoal? O Drucker, né? O Peter Drucker vai falar desse negócio aqui em 1962, né? Para a gente ver como a teoria ela anda muito mais rápido do que a prática definitivamente, não é isso? Isso é bastante interessante, né? Só um detalhe. Bom, então, a estratégia corporativa, ela impulsiona as estratégias funcionais, porque essas estão englobadas na primeira, como eu vou mostrar para vocês aqui na próxima figura. Quer dizer, eu preciso ter a minha estratégia definida a partir da minha missão, definição da estratégia, objetivos e metas, definir isso. Agora eu posso definir as estratégias funcionais, eu posso partir agora para o meu plano tático, para as minhas estratégias no nível tático da empresa. A estratégia competitiva é concretizada à medida que a produção, marketing, finanças e logísticas dão continuidade aos planos elaborados para cumpri-la. Como eu disse para vocês, voltando lá na história do barquinho, eu estou nesse ponto, quero chegar neste ponto. Comecei a andar com o barco, começou a chover, tenho que mudar a rota, isso é plano tático. As decisões de mudança de rota agora estão no plano tático, mas ainda eu quero chegar no mesmo ponto, que foi definido na estratégia empresarial. Tudo bem? E aqui, pessoal, tem um diagrama de como é que a gente pode pensar e onde se encaixa aí o plano estratégico funcional. Então eu tenho lá, né, o meu plano estratégico da corporação, que vai estar
atrelado a diversos fatores externos, econômicos, reguladores, tecnológicos, concorrentes e mais todas aquelas variáveis que a gente já discutiu. Eu caio aqui para os meus planos de marketing, produção, logística e finanças, e aí eu tenho os meus planos estratégicos funcionais, atrelados ao meu plano estratégico empresarial. Aqui eu tenho um plano definido para cada coisa dessa. Tem um plano de marketing, tem um plano de produção, tem um plano logístico, tem um plano de finanças. Se a empresa for capaz de trabalhar com tudo isso de forma coesa, ela será muito competitiva. Bom, a escolha de uma boa estratégia logística, né, assim como a definição da estratégia corporativa, ela vai exigir criatividade, ela vai exigir capacidade analítica, capacidade crítica, etc. O que se espera, e é uma opinião quase que unânime dos autores, que quando a gente pensa em estratégia logística, isso deve incluir 3 objetivos principais. Quais são esses objetivos? Primeiro deles, redução de custos. Segundo objetivo, redução de capital. Terceiro objetivo, melhoria de serviços. São esses 3 objetivos principais quando a gente pensa numa estratégia logística, tá bom? Bom, eu trouxe um exemplo aqui alinhando essas 3 coisas, tá? Redução de custos, redução de capital e melhoria do nível de serviço. Então aqui é um exemplo de uma empresa que ela adotou uma providência radical em relação à tomada de decisão e aqui a gente começa a entender como a logística começa a fazer parte das decisões estratégicas, né? Ela era uma empresa fabricante de equipamento e ela mandava os técnicos dela, que custavam muito caro, a hora de um técnico desse, que era altamente qualificado, era muito caro, ela mandava o técnico em loco consertar o equipamento do cliente. O que ela percebeu? Que os técnicos ficavam muito mais tempo em viagem, em trânsito, do que de fato consertando os equipamentos. E isso gerava custo para ela. E a decisão que ela tomou foi fazer o quê? Abrir um centro de serviço, onde ela concentrou todos os técnicos. Toda vez que um equipamento de um cliente quebrava, ela mandava um equipamento similar para o cliente usar e mandava o equipamento com problemas para esse centro de serviço onde estavam concentrados todos os técnicos. Olha só, super criativo, super simples, que gerou muita economia e gerou mais eficiência, tá bom? Bom, quando a gente pensa em redução de custos, a gente está falando de quê, né? Primeiro, escolher entre os vários locais de armazenagem. Eu posso ter um local compartilhado, um lugar próprio, eu tenho que reduzir custos de armazenagem. Depois, selecionar o modo de transporte, o melhor modal de transporte. O modal de transporte ele vai ser hidroviário, rodoviário, aeroviário, duto viário, ferroviário. Eu tomo algumas decisões sobre qual é o melhor modal de transporte. Depois, maximização dos lucros é o objetivo maior. Se eu consigo diminuir custos, se eu tenho redução de custos, consequentemente eu terei aumento de lucratividade, tá bom? Depois, a gente tem um outro item que eu disse para vocês, que é a redução de capital. Bom, a redução de capital é o quê? Maximizar o retorno sobre os ativos logísticos. Eu tenho que fazer com que os meus ativos logísticos me deem muito mais retorno para que eu possa diminuir investimento em logística. E aqui a gente está falando, por exemplo, de sistemas de informação de logística, sistemas de controle, novos processos, treinamento, qualificação de pessoal, né? Eu preciso ter armazenamento de custo baixo, abordagem just in time, por exemplo, e provedores terceirizados de serviço logístico. Depois, o outro item, melhoria dos serviços, né? Como sempre, eu tenho o cliente na ponta. Na melhoria dos serviços, né, a estratégia de melhoria, elas admitem que os lucros dependem do nível de serviço que eu entrego para o meu cliente. Qual é o nível de serviço que eu estou entregando? Estou entregando um nível alto de serviço? Pode ser que eu tenha mais lucratividade. Depois, ela é sempre desenvolvida tendo como parâmetro o serviço proporcionado pela concorrência. E por isso que eu faço toda aquela análise mercadológica.
O que meu concorrente está fazendo? Bom, então eu tenho que fazer melhor ou pelo menos igual para ser competitivo. Depois, está muito relacionado às exigências do cliente, o que os clientes desejam, como que é a exigência desse cliente em relação ao nível de entrega, nível de transporte, nível de armazenamento. Eu posso usar, como eu disse, a logística como uma estratégia de ataque, né, para melhoria de serviços. E a parte restante do projeto logístico, ele deriva das estratégias, podem derivar das estratégias de ataque. Um exemplo que eu dei lá da estratégia de ataque, né, é eu montar aquele centro lá de reparo centralizado. Aqui eu trouxe mais um exemplo, né, de como é que a gente usa a logística de forma estratégica. Então essa empresa aqui, uma fabricante de juntas e anéis, a Parker Hannifin, ela vendia para um cliente, né, e o cliente falou para ela assim, ó, eu vou te mostrar aqui a fatura de um concorrente seu, né? O preço do concorrente é 8% menor do que o preço que você está me ofertando, né? Se você concordar em montar um ponto de estocagem com alguns serviços de valor agregado, o contrato é seu, né? Qual foi a decisão que a Parker teve que tomar? Puxa, a gente vai montar esse centro de serviço, que é uma decisão de logística, decisão de instalações, decisão de tomada de decisão de logística. Bom, eles decidiram investir esse dinheiro, né? E aí com isso eles poderiam ganhar $1 milhão a mais, né, com essa estratégia. No final das contas, eles montaram esse serviço, ganharam o contrato, ganharam esse dinheiro a mais e o serviço custou apenas 3,5% do total da venda. No final das contas, se a gente pensar do ponto de vista de custos e recuperação financeira, eles fizeram um bom negócio, um excelente negócio. Outros exemplos aqui, pessoal, como é que, né, a gente usa a logística como fator competitivo, como fator de ataque, como fator de defesa. A Dominó Pizza é uma empresa americana de pizzas, acho que eles estão entrando no Brasil, né? Domino Pizzas, não tenho certeza, mas acho que eles estão entrando no Brasil. É como o Pizza Hut, né? Tem competidores igual ao Pizza Hut. Eles adotaram uma estratégia que depois o Habib's adotou essa estratégia, né? O que eles falaram? Se a gente não entregar a pizza para vocês 30 minutos, né, após o pedido, eu te dou $3 sobre a entrega que não for feita. Né? O Habib's fez diferente, né? Se não entregar em 28 minutos, você não paga nada. Ou seja, para eu ter uma decisão dessa, a decisão está baseada em entrega, em transporte, em armazenamento, em capacidade produtiva. Né? E aqui existem outros exemplos que eu trouxe para vocês, né? Então a Nabisco, por exemplo, estava sofrendo uma ameaça para o molho de churrasco dela, ela estava sofrendo uma ameaça de uma outra empresa, né? Para que ela não perdesse esse mercado, ela sabia que a outra empresa ia lançar esse novo churrasco, o que ela fez? Ela pegou toda a cadeia de suprimentos dela, acelerou a cadeia de suprimentos, lançou um novo produto parecido com o da concorrência e lotou todas as gôndolas de todos os supermercados. Uma estratégia de ataque. Quando a concorrência chegou para pôr o produto dela, nem tinha espaço nas gôndolas. Isso levou o produto da concorrência a não ter sucesso. Né? Ela usou a logística como uma estratégia de ataque. Tudo bem, pessoal? Bom, aqui alguns pontos importantes, né? Cada elo do sistema logístico, né, ele é planejado e comparado com todos os demais, né, no processo de logística integrado. O desenho dos sistemas de gestão e controle, né, eles completam o ciclo de planejamento. A eficiência, ela só precisa de um pouco de criatividade, né, para que haja eficiência. Por exemplo, a história da entrega da pizza, do Habib's, isso é um pouco de criatividade, né? E uma vez formulada a logística, a tarefa é concretizar os seus objetivos, botar isso para funcionar de fato. E por último, pessoal, o tema é planejamento logístico, né? Como é que a gente pensa no planejamento logístico, seguindo a nossa agenda. Bom, seguindo a nossa agenda, então eu tenho aqui os objetivos e estratégias da operação. Posteriormente, as necessidades de serviços aos clientes, planejamento da logística integrada, projeto de sistema de gestão da logística integrada, que eu posso colocar sistemas, processos, novas tecnologias, indicadores globais de desempenho, né?
que são os meus KPIs, os meus Key Performance Indicators, ou os meus indicadores chaves de performance. Aí eu vou ter o planejamento da logística integrada, necessidade de serviços ao cliente, e tudo isso vai se retroalimentando para que seja um processo cíclico. E aqui o elo individual de cada sistema logístico. Localização das instalações, estratégia operacional, gestão de estoque, sistemas de informação, manuseio de materiais, etc, etc, etc. Olha só como a gente já está crescendo com essa bola de neve chamada logística, né? Então ela deixa de ser simplesmente um modelo de geração de custos, uma linha de geração de custos, e passa agora de fato a ser um elemento competitivo muito importante. Então, o planejamento logístico, ele vai estar baseado nesses grandes 4 pilares, né? Que é o nível de serviço aos clientes, eu devo considerar essa variável. Depois, localização das instalações, onde eu vou abrir a minha fábrica, onde vai ser o meu centro de distribuição e assim por diante. As decisões sobre estoques, ponto de pedido, estoque de segurança, níveis de estoque e as decisões sobre os transportes, né? Como eu disse, a decisão de modal é uma decisão de transporte, a decisão da empresa que fará o serviço para mim, o que eu vou exigir, seguradoras, etc, etc. Aqui neste quadro, pessoal, eu trouxe para vocês darem uma acompanhada e até começarem a formar o mapa mental de vocês, a relação que existe nas áreas de decisão, quando a gente pensa do ponto de vista de planejamento funcional da logística, e os níveis de decisão, estratégico, tático e operacional. Quando eu penso em localização das instalações, o que eu estou pensando sobre o quê? Quantidade, área e localização de armazéns, plantas e terminais. Isso só no nível estratégico. Não tem decisão tática, não tem decisão operacional. Quando eu penso em estoques, eu estou pensando em quê? Localização dos estoques, normas de controle e seleção de modal. Isso está na estratégia. No tático, níveis de estoque de segurança. No operacional, quantidades e momentos de reposição. Então, deem uma olhadinha rapidamente nesse quadro com esses níveis aqui e percebam, né? Cada área de decisão, níveis estratégicos, tático e operacional. Deem rapidamente uma olhada nesse quadro aqui, por gentileza. Muito bem, pessoal. Aqui fica muito claro cada nível de decisão em relação a cada uma das variáveis, tá bom? A área de compras é importantíssimo dentro da cadeia de abastecimento, né? Armazenagem, serviços aos clientes e assim por diante. Bom, pessoal, o planejamento logístico ele pode ser considerado um triângulo de tomada de decisões logísticas. Qual é esse triângulo? É esse triângulo aqui. Então eu tenho os objetivos de serviço ao cliente e aí eu vou ter, né, aqui a estratégia de estocagem, muito baseado em níveis de estoque, isso é uma decisão, disposição dos estoques e método de controle. Depois eu tenho a estratégia de transporte, meio de transporte que eu vou usar, roteamento, cronograma de envios, tamanho e consolidação dos embarques, e depois eu vou ter a estratégia de localização, né? Quantidade, área e localização das instalações, determinação dos pontos de estocagem para as fontes de abastecimento, demarcação da demanda e pontos de estocagem, fontes de abastecimento e armazenamento público ou próprio. Tudo isso vai formar aqui os objetivos de serviços aos clientes, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para contar para vocês sobre esse tema muito importante. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência de vocês em assistirem esse vídeo. Continuem empenhados no aprendizado de vocês, continuem empenhados no estudo de vocês, que eu tenho certeza que vocês estão no caminho certo. Muito obrigado e fiquem com Deus.